Bom dia a todos. Bom dia, Matheus, Isis, Ana Clara, Maria Eduarda, Francilane, Gislaine, Leandro, Fernanda, Henderson e Maísa. Eu acho que já pode entrar mais gente, mas aí a gente vai vendo, porque a gente combinou 10 horas, né? Vocês sabem que é 10 horas. Vou passar alguns slides aqui, a gente vai falar sobre bacia hidrográfica. Só que aí, como a gente sabe, a bacia hidrográfica, ela depende muito do relevo e do solo, certo? Que são assuntos que a gente abordou nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores. Eu pedi para vocês falarem um pouco sobre o relevo do Brasil e o relevo do Maranhão. Alguns tiveram muita dificuldade de classificar os três tipos de classificações que a gente considerou, né, no Maranhão, que antigamente a gente tinha maior dificuldade de acesso a tecnologias, e aí a gente tinha alguns outros tipos de classificação de relevo, né? O relevo poderia ser mais planáltico, certo? E hoje em dia, essa região do Nordeste, do Maranhão, a gente também encontra planícies e depressões bastante evidentes, certo? E aí, do, do sul do Maranhão. Bora. Bora. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha de... Quem é que está com o áudio ligado aí? Vem, neném, olha. Ana Clara, vou desligar aqui o teu, só o áudio mesmo. Para a gente ver aqui da minha fala aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, ok? A gente vai falar do geral, que é a questão do relevo também, que a gente está falando, né? As classificações. E solos também, né? O relevo ele também vai influenciando na formação dos solos, porque os solos eles são esses sedimentos que se erodiram, que se quebraram, que se deformaram com o passar dos milhões de anos. Então, os solos eles levam um pouco mais de anos para se formar do que uma vida humana. Muitos consideram os solos como um recurso não, não renovável, né? Não renovável, mas muitos consideram renovável, porque pode passar alguns milhares de anos, mas os solos eles vêm a se recuperar, mas durante a nossa vida é muito difícil a gente ver solos degradados com essas rachaduras, grandes buracos no solo, eles se recuperarem em alguns anos, certo? Então a gente tem essa dificuldade de recuperação dos solos, porque o homem vai modificando o relevo dos solos para construções, para estradas, para aterramento, construir casas em cima de áreas aterradas. Então, por isso que a gente tem a impressão de que o relevo da nossa cidade, Teresina e Timon, a gente tem a impressão que o relevo é bastante aplanado, certo? É um relevo bastante aplanado, com essas áreas planas, né? Mas, antigamente, esses nossos relevos das cidades, eles eram bastante ondulados, umas áreas mais altas, outras áreas mais baixas. Com o passar do tempo, a gente foi aterrando as lagoas, aterrando os brejos, aterrando os rios, os riachos, e foi tornando as regiões cada dia mais planas. E essa planificação dos solos na cidade que a gente vê também pode ser um problema se não houver a canalização da água, né? Se a água não for escoada corretamente, a gente tem uma dificuldade do escoamento das águas da chuva, e aí a gente tem as enchentes
né, as enchentes devido a essa falta de escoamento da água pela cidade, porque a gente vai transformando o solo da cidade cada vez num relevo, o solo cada vez mais plano e um relevo cada vez mais planificado, né? Então, o relevo, na maioria dos locais, ele é bastante ondulado, mas aí a gente vai modificando e, com o tempo, o solo ele vai se desgastando, vai se quebrando, meteorizando, se quebrando em sedimentos menores, pedras menores, e aí o solo ele vai ficando cada dia mais, pode, né, se tornar cada dia mais não fértil, né, um solo sem nutrientes, sem vida, se não houver uma recomposição dos seres vivos naquele solo. Então, a gente estudou que os solos são das principais estruturas da Terra onde existe a formação da vida. A vida na Terra só existe porque o solo ele tem os nutrientes, tem os organismos vivos. E o solo vivo vai dar árvores, né, e plantas resistentes. E aí vai haver o ciclo dos seres vivos, o ciclo das plantas e vai haver o ciclo da água também. Então, a bacia hidrográfica, ela é toda essa área que canaliza as águas da chuva e dos rios e riachos para o rio principal, certo? Então, toda essa região, toda essa área que é ocupada, toda essa área que é ocupada por um tipo de afluente e rio principal é chamada de bacia hidrográfica. Por isso tem esse nome aí, bacia, porque forma uma bacia de captação de água. Essa bacia ela recebe toda a água de uma região e canaliza para a área mais baixa. Então, essa área mais baixa da cidade, da zona rural, sempre vai ser a área dos rios. Então, quanto maior o rio, mais baixo o relevo é, mais baixo a altitude. Então, quanto mais baixa a altitude, maior o rio, maior a quantidade de água que ele transporta. Vocês estão entendendo, né? Como um é dependente do outro, relevo, solos e bacia hidrográfica. Vocês podem estar perguntando no chat também, se tiver alguma dúvida, certo? A gente está vendo a importância das aulas antigas, falando sobre relevo, solos e bacia hidrográfica. Então, a gente vê que o relevo, quanto mais alto, mais ele vai se desgastando. Então, essas áreas do Brasil, elas eram mais planaltos, né? Antigamente, áreas altas com maior desgaste, e o, com o tempo, os milhares de anos, o Brasil, o relevo vai ficando mais baixo. A chuva vai quebrando, o vento, a água da chuva, os animais, as plantas, tudo isso vai quebrando as rochas maiores em rochas menores até se transformar no solo que a gente viu. Por isso que tem regiões que o solo ele é bem fino, porque o solo é onde existe essa camada de vida, maior quantidade de recursos minerais e nutrientes para as plantas. E aí existem áreas que são muito pedregosas, como no Piauí e Ceará, que a gente tem uma área muito pedregosa em várias regiões que formam sertão, e aí dificilmente a gente vai ter florestas exuberantes por causa dessa menor quantidade de matéria orgânica. Então, a gente tem cada regiões com tipos de solos diferentes, formados por minerais diferentes. A gente também estudou a questão dos minerais que formam as rochas. Os minerais podem ser metálicos e não metálicos, como a gente estudou. Muitos materiais metálicos, minerais metálicos, né, são explorados pela indústria para transformar em ferro, em alumínio, em aço, em chumbo, certo? Então, são vários elementos metálicos vindo dos minerais.
E tudo isso forma o relevo, forma os solos que compreende a bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, ela é considerada uma área que os estudiosos mais dão valor hoje em dia para estudos científicos. Por quê? Porque a gente vive dependendo da água que nasce lá das nascentes, as águas que a gente utiliza para várias atividades, por isso que a gente viu também a importância da água, porque a água ela serve para várias atividades, tanto de econômicas para gerar mais lucro, como para uso doméstico, certo? Então, a agricultura, né, consome muita água, a agricultura consome muita água, milhares de litros por dia, por mês. Então, é uma atividade que exige muita água. E a população hoje em dia, que vive nas cidades, nem se preocupa mais de onde vêm seus alimentos, né, para onde vai, aonde é que vai ter, porque eu sei que tem um supermercado perto de casa que vende esses alimentos. Então, hoje em dia é muito fácil. Existe um certo conforto e uma comodidade da origem dos nossos alimentos. Por isso que a gente não se preocupa tanto. Então, tudo forma um ciclo, né? Os alimentos dependem da água, dependem da agricultura, que serve de estudo da bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica serve de área de estudo, porque se houver um desmatamento nas nascentes, lá em cima do morro, houver o desmatamento, vai haver a menor quantidade de água para a gente beber, água mais suja, vai ter que gastar mais dinheiro para limpar a água, para a gente beber, para lavar roupa, para escovar os dentes, para banhar, para fazer roupa, para lavar as roupas, né? Limpar a casa. Então, muitas utilidades a água serve. Então, por isso que a bacia hidrográfica é um dos principais elementos de estudo do homem, onde a gente estuda desde as nascentes dos rios, que são as áreas mais altas, até a foz dos rios, que é as áreas mais baixas. Então, as águas, elas sempre vão escoar das áreas mais altas para as áreas mais baixas, não é isso? Então, repetindo, bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água, da precipitação da chuva, que converge os escoamentos para um único ponto de saída. Então, a gente tem os pontos de captação, desde as nascentes até a foz do rio principal. Então, toda essa área principal das nascentes, dos riachos, até a sua foz, a gente chama de bacia hidrográfica. Hidro, de água, né? Grafia, vem da medição, da descrição, da medição dessa área ocupada pela água. Ok? Então, aí a gente tem exemplos de bacia hidrográfica no Maranhão, para a gente ter um exemplo maior, né? A gente estudou o quê? Vocês estão entendendo? Eu sei que tem muita gente que, durante as aulas, vai fazendo outras coisas, né? Mas aí vocês fiquem escutando para ver se não tem nenhuma dúvida, porque muita gente chega na hora das atividades dizendo que não entendeu nada, não sabe de nada. Então, essas aulas são importantes para a gente tirar dúvida, para a gente entender o assunto, certo? É como se a gente estivesse na sala de aula. Então, a gente está explicando aqui para vocês, mesmo estarem lavando roupa, lavando louça, cuidando de criança, trabalhando, vocês estarem sabendo o que está acontecendo, né? A gente estudou que o relevo no sul do Maranhão aqui, ó, no sul do Maranhão, é um relevo mais alto, né? Um planalto, chapadas, serras. Então, aqui se encontra áreas de nascentes importantes, rios importantes. Então, a nossa bacia hidrográfica, por exemplo, ó, do rio Parnaíba, que nasce aqui do extremo sul do Maranhão, vai para o Alto Parnaíba, Médio Parnaíba e Baixo Parnaíba. Então, aqui a gente tem uma bacia hidrográfica completa, onde parte da bacia hidrográfica do rio Parnaíba se encontra no Piauí, aqui do lado direito do Maranhão, zona leste,
a leste do Maranhão, nós temos a maior parte da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Então, o rio principal da bacia hidrográfica, Rio Parnaíba, ele é o maior rio e ele vai cortando os dois estados, certo? Então, como ele corta mais de um estado, ele é um rio federal. Quem tem que cuidar mais do Rio Parnaíba é o governo federal, o IBAMA, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas. Então, nós temos extensões aqui do Alto Parnaíba, Médio Parnaíba e Baixo Parnaíba, onde ele nasce das áreas mais altas e vai descendo, encontrando com vários riachos, até chegar lá no extremo norte do estado, né? Extremo norte não, extremo norte em relação à área de contato do Maranhão com o Piauí, né? Então, essa área aqui do norte, a gente tem o delta do Rio Parnaíba, que o rio ele vai desaguando no mar, formando vários braços de água, vários cursos de água, onde o rio vai percorrendo vários canais para fazer a gente realizar o turismo, né, na região. O delta do Parnaíba, o maior delta das Américas. Então, a gente tem aqui a bacia hidrográfica do Alto Parnaíba, do Médio e do Baixo, que é o que a gente está, Timon, né? Timon está mais ou menos aqui, e aí Timon e Teresina dividem aqui a passagem do Médio para o Baixo Parnaíba, certo? Então, existem várias áreas, vários estudos a respeito da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Rio Itapecuru, no Maranhão, boa parte da água que a população de São Luís bebe é da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru, certo? Que a água vai sendo canalizada até chegar lá em São Luís, pela Italuís, e o governo federal, o governo estadual, ele paga para alguns produtores aqui das nascentes do Rio Itapecuru preservarem e não desmatarem as nascentes do Rio Itapecuru para manter o quê? Para manter a qualidade do Rio Itapecuru, para manter a água que o morador de São Luís, né, utiliza. Quais são os outros grandes bacias hidrográficas do Maranhão? Nós temos do Rio Munim, Rio Preguiças, Rio Periá, o Rio Mearim, que é um dos maiores, genuinamente maranhense, porque ele está totalmente dentro do Maranhão, certo? Ele é genuinamente maranhense, então ele é um dos maiores, porque pega o Rio Mearim, saindo lá do sul do estado, e também pega o Rio Grajaú. O Rio Grajaú também é um grande rio, só que os dois estão sofrendo com o aterramento. Os rios estão sofrendo com uma grande quantidade de areia que cai dentro dele. Então o rio vai enchendo de areia, vai se assoreando, assoreamento. Então o rio vai ficando mais baixo e a navegação vai ficando cada dia mais difícil. E aí essa grande bacia centro-maranhense do Rio Mearim, ele forma essa grande bacia hidrográfica que sai lá do Alto Mearim, Médio Mearim e Baixo Mearim. Nós temos também outro importante rio no Maranhão, que fica próximo às Chapadas das Mesas, onde a gente vai lá para Carolina, banhar nas cachoeiras. Então, lá nas cachoeiras a gente tem várias chapadas, áreas, né, de desgaste do relevo, onde as bordas, né, são bem inclinadas, então há uma certa declividade, e aí forma essa região sudoeste maranhense, onde o rio Tocantins corta, né, a parte sudoeste do Maranhão, certo? Até desaguar no rio Manuel Alves e o Gurupi, aqui a oeste maranhense. Então, importantes rios como o rio Tocantins também serve de turismo para quem vai lá para Carolina conhecer Chapada das Mesas. O rio Tocantins serve de banho, né? Serve de mar para eles, porque é um rio tão grande
que serve para várias atividades, né, de lazer. Então a gente tem aqui Rio Parnaíba, Rio Tocantins, Itapecuru, Rio Mearim, Munim, Preguiça, Periá, Rio Gurupi, também é um rio importante aqui do oeste, Rio Maracaçumé, Rio Turiaçu e vários outros riachos que formam o litoral ocidental, pequenos riachos, lagoas naturais, áreas alagadas aqui na região centro-oeste do Maranhense, onde é também criado búfalos. Os búfalos são criados nessa região, que também causa um pouco de impacto ambiental nessa região devido a pisoteio, a vários outros problemas, que um gado muito pesado não é dessa região, então é um animal exótico que acaba afetando a vegetação e a bacia hidrográfica. Então aqui, essas áreas de amarelo, elas são onde existe maior tentativa de preservação, de controle dessa região. Só que eles têm muita dificuldade devido à grande quantidade de gente que mora nessas regiões. Existe muita gente morando aqui na região centro-maranhense, e é o comitê de bacia que tem que controlar essas atividades, eles têm extrema dificuldade, certo? Então, o comitê de bacia serve para cuidar da bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica constitui as regiões hidrográficas que são delimitadas a partir de divisores topográficos. Então, os divisores topográficos são essas áreas mais altas. Então, se você for viajando daqui de Timon para Caxias e para Timon para Caxias, né, vai ter um divisor de águas, vai ter um divisor topográfico, né, porque a gente está aqui do lado direito na bacia do Rio Parnaíba e do lado esquerdo, quando chega em Caxias, a gente está no Rio Itapecuru. Então, vai haver vários divisores topográficos na divisão da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba e da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru. Essa divisão, essa área mais alta, a chuva vai cair para a direita, para o Rio Parnaíba, e à esquerda para o Rio Itapecuru, certo? Então aqui a gente tem duas bacias hidrográficas importantes para o Maranhão. Os divisores topográficos são caracterizados pelos pontos altos entre duas ou mais bacias que dividem a água precipitada que escoa superficialmente para cada bacia contida na região hidrográfica considerada. Ok? Vamos memorizar todo o curso d'água, por menor que seja. Possui uma área de drenagem que capta a precipitação, que incide sobre esta, direcionando-a para um leito principal, conforme a topografia e a geomorfologia do terreno. Certo? Então, a gente está vendo que o relevo é influenciado pela água e a água é influenciada pelo relevo. E uma das coisas mais frágeis que nós temos é o solo. Se o relevo ele é formado durante milhões de anos, a água ela vai caindo e vai retornando ao céu, ela é mais flexível, a água é mais flexível. Mas nós temos uma estrutura frágil que é o solo. O solo ele pode ser carregado pela água da chuva. O solo ele pode ser carregado pelo vento. Então, o solo é uma parte sensível de ligação entre a terra e os seres vivos. Os seres vivos precisam de um solo vivo para existir Agora essa... vai, porque a internet tá ruim. Maísla, quer dizer alguma coisa, Maísla? Tem alguma dúvida? É porque minha internet tá ruim, aí fica só entrando e saindo. Oh, qual é a tua internet, hein? Hã? Qual é a tua É internet? Wi-Fi, é porque esse dia tá ruim. Qual é a internet? É Wi-Fi mesmo, entendeu? Assim, Ah, é Wi-Fi, né? é. Sim, desde ontem alguns professores estavam reclamando da internet. A internet eu Pois acho que está tendo alguma de- dificuldade. a daqui de casa do mesmo jeito, desde ontem. Pois é. Mas aí eu tô te vendo desde o começo da aula.
Pois é, aí é porque fica entrando e saindo toda hora. Uhum. Pois é, mas aí tu fez as atividades de geografia, esse assunto para ti está sendo muito difícil ou tá mais ou menos? Não, tá difícil não. Tu tá conseguindo entender mais ou menos o que eu tô falando? Mais ou menos. Tá, né? Tô, mais ou menos. Tô. Mas aí, se tu quiser perguntar e tiver alguma vergonha de perguntar, dúvida, tu pode escrever no chat, viu? Se tiver Tá alguma bom, dúvida, tá, ok? tá bom. Ó, tá avisando aqui que daqui 10 minutos vai cair nosso vídeo, mas aí a gente retorna, eu boto outro link lá no grupo, ok? Tá. Tá ok, então. Bom, retornando aqui. A gente está vendo, né, que onde chove mais, nessas áreas mais altas, vai formando cachoeiras, formando seus afluentes dos rios. Então, esses afluentes aqui, eles vão até chegar no rio principal. Então, esse rio principal aqui, ó, ele nasce na área mais alta, ele tem sempre uma nascente nas áreas mais altas, percorre toda uma região que é influenciado por esses vários riachos e rios dessa região. Lagoas também vão abastecendo o rio principal. Então, por isso que tudo que acontece aqui dentro desta bacia afeta quem mora próximo ao rio principal, como nós. Então, quem mora em Teresina e Timon sofre muito com tudo que acontece nas nascentes do rio Parnaíba, na, nos afluentes. Quem joga lixo lá na cidade de, deixa eu ver, a montante de nós aqui, o rio está vindo lá do sul, né? De Floriano, por exemplo, a gente tem uma grande cidade como Floriano. Se eles jogarem muito esgoto e lixo lá, nós vamos ter que gastar cada dia mais água com nosso abastecimento de água. Então a gente vai pagar caro. Paga caro não só no valor, mas também paga caro nos hospitais, que vai ter que cuidar da gente. Certo? Então a saúde, o abastecimento, a tendência é ficar cada dia mais caro por causa dessa poluição que a gente não controla. Uma das coisas que a gente fez foi tentar fazer um projeto de lei. No início do ano a gente fez o Parlamento Jovem. Eu conversei com a Fernanda, conversei com a Bárbara. Foi até uns projetos importantes, bem pontuados. A Fernanda sabe que a Fernanda tirou uma das melhores notas. Eu acho que a gente fez sobre saneamento, né, Fernanda? E aí Oi. foi sobre saneamento. E o saneamento é para evitar esse tipo de problema, que é a poluição. Então a gente sabe que a população mais pobre sempre sofre mais, né? A população mais carente, ela sofre mais com a poluição, porque o governo, porque as empresas, elas priorizam quem paga mais. Quem tem mais dinheiro para pagar um saneamento mais caro. Então, às vezes a população pobre fica sem esgoto, esgoto correndo na porta de casa. E um dos projetos de lei que a gente fez foi para tentar facilitar essa questão do saneamento ser valorizado nas áreas mais carentes, com famílias que recebem 2, 3 salários mínimos, terem prioridade de parte do dinheiro vindo do governo, né? A Fernanda também sabe. Se quiser falar um pouco, Fernanda, sobre o projeto de lei, se lembra um pouco sobre o que é? Professor, é basicamente o que o senhor falou, essa questão do saneamento básico que a população mais carente não tem, que realmente é necessário, mas de ter a gente não tem, não. Exatamente. Boa parte da população não tem saneamento, né? A gente sabe que a água que a gente bebe muitas vezes vem com muito barro. Tem certas épocas do ano que a água vem amarelada, começa a faltar. Então esse abastecimento, esse saneamento, esgoto, né, que a gente
lança de dentro de casa, a gente não sabe para onde é que vai, se existe tratamento de água, certo? Então, a lei de saneamento, ela tem que ser vista por todos. E vocês, como são mais novos, são mais inteligentes que nós, o saneamento, ele é uma das principais ferramentas de controle da qualidade de vida da população, que está extremamente desvalorizado pelo governo. A gente vê que existem muitas promessas dos prefeitos hoje em dia, vereadores, de tentar manter a qualidade das águas, do esgoto, do lixo, mas toda vez que eles entram, há uma extrema dificuldade de cumprimento das leis. As leis muitas vezes são desobedecidas, havendo a corrupção e desvio de dinheiro para as pessoas mais ricas. Tudo isso vai influenciar na nossa qualidade de vida. Então, Professor, oi. sabe que é uma coisa que eu acho até interessante da gente falar? É porque, na verdade, isso é tipo um ciclo, né? As pessoas que têm mais condição, que elas têm o saneamento básico, a gente vai utilizar aquela água. E nós que também, de certa forma, prejudicamos uma pessoa que não tem nem água potável. Tipo, as pessoas que usam dos rios, das águas dos rios, por exemplo, do interior, elas também são prejudicadas pelas nossas ações, por exemplo, nosso lixo e tudo mais, né? Tipo isso, né? Exatamente. A gente acaba esquecendo de quem mora longe, né? De quem mora na zona rural. Às vezes não tem nem dinheiro, nem condições de ter uma fossa, não tem um canal de escoamento do lixo, do esgoto. Mas a água que a gente tá jogando, talvez uma pessoa que mora distante está bebendo da mesma água suja, que não tem condição de ter, que bebe da água do poço, né, suja, que bebe da água do rio suja, do riacho, da lagoa. Então, esse é um dos motivos para as pessoas virem morar na cidade, né? Então, a gente sabe que se tem muita gente querendo morar na cidade por causa desse saneamento básico, né, melhor qualidade da água, acaba tendo também vários outros problemas. Então, tudo vai afetando a nossa vida social, certo? Porque o, a cidade que tem muita gente não tem como a gente medir, né, dar emprego para todo mundo, bons estudos para todo mundo. Então, a gente vê, às vezes, a escola com salas muito cheias e outras muito vazias. Então, não existe esse equilíbrio, né, do controle social. Outro assunto que a gente estudou, que vocês também viram e pesquisaram, então por isso que é importante a gente estar pesquisando, a questão da bacia hidrográfica amazônica, que ela também chega até o Maranhão, né? Como parte da Amazônia Legal. Então, a região hidrográfica amazônica, constituída pela bacia hidrográfica do Amazonas, sendo esta a mais extensa rede hidrográfica da Terra. Sua nascente localiza-se nos Andes peruanos e sua foz no Oceano Atlântico. É uma bacia hidrográfica que se estende pelo Brasil. Então, quanto por cento da bacia hidrográfica amazônica existe no Brasil? 63%, né? Então, a maior parte da Amazônia, da bacia amazônica, ela está dentro do Brasil, mas não podemos esquecer que ela é muito grande e tem também em outros países, como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Guiana. Então, a porcentagem ela é bem menor nesses outros países, mas as nascentes dos rios também podem vir dessa região. Então, a gente tem que ter parcerias de controle dessas bacias, certo? Então, a gente vê que a bacia hidrográfica é uma das maiores. Por que ela é uma das maiores do mundo? Por que vocês acham que a bacia hidrográfica amazônica é uma das maiores do mundo? Vocês têm alguma opinião por que ela é uma das maiores do mundo? Nunca parei para pensar, para falar a verdade. Segundo a Agência Nacional das Águas, as maiores demandas de uso ocorrem nas subbacias do Rio Madeira, Tapajós, Negro, e seu principal uso é a irrigação. Então,
qual é a atividade econômica que mais gasta água? É a atividade econômica chamada irrigação, né? Irrigação da agricultura. Então, a agricultura é a atividade econômica que mais consome água no mundo. Então, por isso que a gente tem que ter um controle da qualidade de água utilizada na agricultura e no consumo de alimentos, certo? Priorizar alimentos mais saudáveis. Quando a gente prioriza alimentos mais saudáveis, a gente prioriza o quê? A qualidade da água. Então, se a gente prioriza alimentos mais saudáveis, a gente está priorizando